E aí pessoal, meu nome é Ezequiel Donhauser e hoje a gente está aqui para ver um pouquinho sobre o Raspberry Pi, né? Antes de tudo a gente vai ver um pouquinho sobre o hardware dele, quais que são os pinos, né? A pinagem dele. E depois a gente vai ver um pouco sobre o processo de boot, como que funciona para ele startar, porque como ele roda um sistema operacional Linux, né? Então a gente vai ver o processo de boot. A gente vai colocar o sistema operacional por Raspbian, né, que é o sistema operacional padrão dele. Vai ver essas coisas com detalhe nessa videoaula, beleza? O Raspberry é um mini computador, né, que tem um processador ARM, né, é o ARM11. Essa é a versão B. Eu tenho o Raspberry versão B, né? Então ele tem duas portas USB que são 2.0 host. Ele tem uma saída de vídeo RCA, ele tem uma saída de áudio e esses pinos aqui em cima são os pinos de entrada e saída, que a gente vai ver daqui a pouco melhor sobre isso. Aqui essa micro SD é apenas para alimentação da placa, que fica em torno dos 700 mA, né? Abaixo da placa aqui tem o SD card, que é onde que vai ficar o sistema operacional. Temos um conector, esse conector aqui é o conector para conectar display, que a gente vai ver também no futuro, em próximas videoaulas, um pouco sobre isso daqui. Tem um outro conector também, que é o conector para câmeras, certo? Para câmera de vídeo, que filma até 1080p. A gente vai ver sobre isso também em próximas videoaulas, vai colocar a câmera para fazer alguns testes. Tem um JTAG, que é para debug e tudo mais, precisa de hardware externo para depurar, né, nesse slot aqui. Tem um conector Ethernet 10/100 para conexão com a rede. E tem a nossa saída HDMI para você ligar aí no seu monitor, beleza? Então, vamos ver um pouquinho sobre as entradas e saídas. Então, aqui os pinos, né? Esse slot aqui é isso daqui, né? Então, ele tem tensões de 3.3 volts e 5 volts na placa, né? Tem GPIOs que você pode deixar como entradas e saídas, ou esses mesmos pinos podem trabalhar com alguns dispositivos como I2C, o ART, que é para serial, né? Para serial, PWM, SPI. Ele não tem entradas analógicas, né? Que tipo, se você precisa isso aí, você vai ter algum hardware externo, né? Talvez para que faça a leitura do AD e manda essas informações para o SPI. Então, esses são os pinos de entradas e saídas do Raspberry. Essa UART aqui, que é a primeira UART, né? Essa UART aqui também está acontecendo o debug, né, da placa, que depois a gente vai ver como ver aí como que faz a ligação nesses pinos para você mandar essas informações para o computador, para você ver, depurar, né, o que está acontecendo na tua placa. Isso é muito importante para se você for desenvolvedor, né? Eu uso um conversor serial USB para mim ver as informações no computador, que é uma plaquinha, né, que vai ligado aqui nesses pinos, que depois eu vou explicar bem certinho onde que vai os pinos. Então agora vamos para o processo de colocar o nosso sistema operacional, né? Vamos colocar o sistema operacional no nosso SD card. Eu tenho um SD card aqui no meu notebook agora, né, que está sem partição, ele é de 4 GB, certo? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é
E aqui no site do raspberrypi.org, você vai clicar na aba Downloads, né? Tem várias distribuições Linux, né? Porque todas essas distribuições são baseadas em Linux, mais precisamente no Debian. A gente vai estar colocando o Raspbian aqui, né? Que é o sistema, que é a distribuição Linux mais, digamos assim, default, né? Mais padrão para o Raspberry. E tem outras distribuições aqui mais específicas. Tem essa que a gente vai testar em próximas videoaulas. A gente vai tentar testar o máximo que a gente conseguir aqui em próximas videoaulas, certo? Essa daqui, por exemplo, é uma distribuição Linux mais para multimídia, que ela habilita a estrutura, né, da GPU do Raspberry, que a gente também vai falar em outras videoaulas mais específicos sobre o boot Linux no Raspberry e tudo mais. Mas com esse sistema, com essa distribuição, você vai conseguir ver vídeos em 1080p numa tela aí, que como a GPU é uma GPU que consegue processar toda essa informação, toda essa quantia de vídeo, então a gente vai ver em próximas videoaulas um pouco melhor sobre isso, certo? E vamos tentar estar testando várias dessas distribuições aqui, beleza? Mas por hora vamos instalar isso daqui, beleza? Então, você vai fazer também o download desse programa, que é o Win32 Disk Imager, né? Isso aqui vai facilitar muito o teu trabalho. Eu também baixei a imagem, aquela imagem ali do Raspbian, né? Então vamos lá, vamos colocar essa imagem no nosso cartão SD. Então é bem simples, você vai selecionar aqui qual que é a tua unidade, mas observa o seguinte: agora eu estou com uma outra unidade aqui, que é o meu HD externo, e ele não acha aquela outra, o meu SD card. Então a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é criar essa partição aqui, certo? Então você vai clicar aqui nesse disco, né, que é o meu SD card de 4 GB, e vai criar um novo volume. Raspberry, e pronto, a partição sendo criada, e ele criou essa partição com todo o espaço disponível em FAT32. E então você precisa fechar o programinha para que ele reconheça aquela partição agora, né? Então tá aqui, eu selecionei a unidade certa, que eu defini como unidade Z, né? Então agora você vai clicar aqui para buscar a imagem que você fez o download lá do site. Eu tenho essa imagem no desktop aqui, né? Então tá aqui, essa é a imagem .img. Você seleciona ela e apenas pressiona em Write, certo? Aí você vai aguardar que ele vai fazer a cópia dos arquivos para dentro do SD card. Isso vai demorar um pouco, beleza? Ok, tá quase acabando. Então observe o seguinte: esse disco 2 aqui, ele inteiro é o SD card, certo? Observem que só tem uma unidade Z, e eu tinha feito inteiro, tinha ficado inteirinho azul, ou seja, estava totalmente FAT32 e todo o disco sendo usado. Agora, quando o programa começou, ele criou duas partições e um pedaço não alocado. Agora tem uma unidade Z. Observem que a unidade Z está aqui, certo? Mas tem uma outra unidade de 2.7 GB que, como vocês podem observar, não aparece aqui em lugar nenhum. Ela nem tem letra e nem nada. Então, o que acontece é porque essa unidade
o disco, ele criou essa unidade Z, onde que vai ficar, observem o seguinte, aqui dentro vai ficar os arquivos de inicialização, que depois a gente vai explicar um pouquinho melhor como que funciona a inicialização do Raspberry Pi. E tem também o nosso kernel.img aqui, ou seja, isso daqui é o kernel do Linux em si, que vai inicializar. Essa outra unidade de 2.7 GB aqui é a unidade onde que o Linux, quando ele startar, quando o kernel startar, ele vai iniciar nessa partição aqui o sistema de arquivo. Essa versão do Raspberry, do Raspbian aqui, é o sistema de arquivos é o EST4, ok? Depois a gente vai ver lá, depois que a gente startar o Raspberry Pi, a gente vai ver lá onde que vai ficar então essa unidade aqui, certo? Ok, coloquei o SD card, agora vamos ligar. Ligado, então o Raspberry já começa a iniciar, deu o boot e começou a rodar aquele arquivo kernel.img, né, que é o kernel do Linux, que está sendo startado agora. A partir daquela partição lá, FAT32, certo? Tudo está rodando a partir daquela partição. Depois que ele startar totalmente aqui, que ele começa então a criar, por exemplo, agora ele já criou aquela outra partição, que é o EST4, que a gente vai ver daqui a pouco, onde que fica lá dentro então do sistema startado. Mas primeiro eu desliguei aqui, liguei de novo, só para vocês verem como fica o debug aqui, ligando de novo a placa. Tudo que está rodando está vindo para a tela também do notebook via serial. Tudo que está passando aqui sai daqui via serial, vai para o conversor USB, né, e vem aqui para a tela. Isso é o debug serial. Depois que você estiver no console, você vai digitar Start X, que é para startar o modo gráfico, né? Você clica aqui nessa pastinha aqui embaixo e vamos aqui em My Computer e observem aqui, ó, File System. Todas essas pastas aqui estão naquela unidade que lá no Windows apareceu como uma unidade sem letra, sem nada. Então essa é a unidade EST4 do sistema de arquivos do Linux, beleza? Por enquanto é isso, é só na verdade uma introdução básica sobre o Raspberry, né? A gente vai ter mais videoaulas sobre isso. Tem aqui o terminal, né? Esse modo gráfico aqui é chamado de LXDE, né? Esse modo gráfico aqui é um modo gráfico bem leve, né? Não é tão pesado, por exemplo, como um KDE ou esses modo mais pesado aí do Linux convencional, né? Mas é isso aí. Por enquanto é isso. Vamos ter mais videoaulas explicando melhor como é que funciona o boot do Raspberry e tal. E sobre a câmera de vídeo também, né? Câmera de vídeo, como gravar vídeos em 1080p. E é isso aí. Até a próxima videoaula.